Bom dia, boa tarde ou boa noite. Como trabalhar a projeção? A projeção para as suas situações de influência. Seja bem-vindo ao projeto 3 em 1, um projeto para ajudar você diariamente a realizar os 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano. E bom dia, Marcos. E nós falamos sobre influência e sobre as relações interpessoais nos últimos episódios, né? E eu percebi que esse episódio causou assim uma reação em vocês e que vocês estão querendo e precisando de mais alguns episódios sobre esse tema, né, da influência e da persuasão. Por quê? Em primeiro lugar, porque a gente falou do balde de caranguejos, né? E a gente falou o quanto que é difícil realizar desejos quando à nossa volta, na nossa convivência, nós temos poucas pessoas ou nenhuma pessoa que nos estimula, que dá os parabéns pelas nossas conquistas, que torce por nós, que se coloca ali do lado como apoio, como suporte, né? E às vezes o que acontece é que a gente se sente chateado, a gente se sente magoado com isso. Nós pensamos que aquelas pessoas que nos amam deveriam estar acreditando em nós, deveriam estar nos colocando para frente, impulsionando e não puxando para baixo, e não sendo âncoras, né? Esse foi um dos motivos. Então, assim, se a pessoa que você quer influenciar é essa pessoa próxima de você e a influência que você quer fazer é essa, influenciar para que a pessoa mais próxima, a pessoa que você ama, a pessoa que está ali do seu lado, que ela acredite mais nas suas ideias, que ela lhe apoie, lhe dê suporte. Então, me deixa saber disso, né? Fala para mim se é esse tipo de influência que você está querendo. Mas, oi Ana, oi Helenita. Mas, se a influência a pessoa que você quer influenciar, se é o seu cliente, né, o seu prospecto a cliente, para você influenciar ele a se tornar cliente. Oi, Denise. Se a influência tem a ver com pessoas mais distantes, então fala para mim no inbox ou aqui agora no comentário. Quem são essas pessoas que você quer influenciar? Porque aí eu vou poder preparar um conteúdo mais direcionado para você, tá? Mas como até agora o feedback que eu recebi foi mais referente a pessoas próximas, pessoas que a gente ama e como conquistar elas para acreditar na gente, e eu já dei algumas dicas aqui ao longo dos últimos episódios, mas eu recebi um comentário no inbox que disse assim: ah, Dani, sobre a sua dica, é como se fosse um namoro, né? E essa metáfora do namoro é perfeita. Por quê? Porque olha bem, vamos supor o que é um namoro. Olhando assim, pelo prisma da influência, o namoro é uma época de sedução. É uma época de conquista. Daqui a pouco é o Dia dos Namorados, né? No fim da semana é interessante falar sobre esse tema. Ele é uma época de sedução, ele é uma época de conquista. O namoro é aquele período que nós estamos jogando para outra pessoa, né? Todas as armas de sedução, de conquista, mostrando o melhor de nós, né? Fazendo a pessoa se sentir confortável ao nosso lado, com a intenção de converter. E qual é essa conversão? Transformar aquela pessoa que é um namorado, namorada, em o quê? Em marido ou esposa. É ou não é? O namoro não é isso? O namoro não é um tempo ali que a gente passa. Tanto a gente tá querendo conquistar, querendo seduzir, mostrar o nosso próprio lado, provar pra gente mesmo que a gente é capaz de fazer essa conversão, né? De que alguém queira casar com a gente. Como também é o período que nós estamos avaliando a outra pessoa. Nós estamos observando, será que eu quero mesmo casar com essa pessoa? Será que eu quero mesmo passar o resto da vida com essa pessoa, né? Aí vamos supor que o período de namoro deu ok, deu certo, converteu. Tanto você disse, quero sim casar com essa pessoa, como a pessoa disse assim, quero sim casar com você. E aí acontece o casamento.
Ah, o casamento. Qual é o principal erro do casamento? É supor que toda a fase de influência já acabou, que era chamada namoro. Tipo assim, já converteu? Já virou minha esposa ou meu marido? Então não preciso mais fazer nenhuma sedução, não preciso mais mostrar o meu melhor, não preciso mais tentar conquistar, não preciso mais fazer com que a pessoa se sinta à vontade do meu lado. Não preciso fazer mais nada disso, porque tudo isso já foi feito naquela fase, que é a fase do namoro. E aí é onde está o grande erro, porque essa fase de influência, ela não termina nunca, ela continua, né? Então vamos imaginar que a pessoa que você está querendo influenciar não seja alguém próximo, mas seja o seu prospecto, ou seja, aquela pessoa que tem o potencial de virar seu cliente, né? Então, quando a gente está na fase de namoro com o prospecto, é onde nós estamos mostrando o melhor, né? O melhor do produto, o seu produto vale a pena comprar, o que é que a pessoa vai receber de benefício ao comprar o seu produto. Aí uma vez que você casou com o seu prospecto, ou seja, você converteu o seu prospecto em cliente, pronto, não precisa mais mostrar os valores, não precisa mais seduzir, querer conquistar, porque já conquistou. Aí é quando erra de novo, porque aí aquele cliente, ele poderia ser seu cliente para o resto da vida, vai ser cliente só ali, naquele momento. A mesma forma no namoro e no casamento. Se você, quando termina o namoro e começa o casamento, para de seduzir, para de mostrar o seu melhor, então você casou só ali, mas o resto da vida aquela pessoa não está mais comprando você, né? Aquela pessoa não tá mais entrando na sua. Por quê? Porque você parou de usar o seu melhor, né? Que você usava na época do namoro. E só que se você não quer casar por apenas um mês, se você quer casar por a vida inteira, então a vida inteira você precisa estar namorando, ou seja, a vida inteira precisa estar mostrando o seu melhor, seduzindo, conquistando, pensando o que é que eu posso fazer para essa pessoa se sentir à vontade do meu lado. Isso precisa ser contínuo. Então, se você está nessa situação em que as pessoas perto de você não estão acreditando na sua ideia, não estão te apoiando, te dando suporte, então lembre-se, não fique magoado ou magoada, muito menos indignado. Se você se indigna com alguém, escuta bem o que eu vou falar agora. Indignação. Toda vez que você se sentir indignado, a responsabilidade da indignação é sua. Você está indignado ou indignada porque você gerou essa situação de indignação em você. Mas todas as vezes que a gente se sentir indignado, significa que a gente não conhece a outra pessoa. Significa que nós não sabemos nada sobre o que a outra pessoa precisa, quer e pelo que ela está passando. Então, quando você sentir indignação, é um sinal para você pesquisar mais a outra pessoa, aquela que você acha que ela deveria fazer isso, fazer aquilo outro, né? Tipo assim, essa pessoa deveria me apoiar, essa pessoa deveria acreditar em mim, essa pessoa, só porque ela é sua esposa, seu pai, seu marido, não quer dizer que ela tem a obrigação de te dar apoio, não, né? A pessoa precisa ser sincera e honesta também. Pode ser que ela realmente não esteja acreditando em você. Pode ser que aquela sua conversa realmente não convença ela, porque ela não está sentindo que é verdade, né? E o convencimento é uma coisa muito interessante. Eu não sei se já aconteceu com você, assim, tipo, uma pessoa, ela diz um discurso lindo para você, um discurso interessante, as palavras dela fazem total sentido, mas tem alguma coisa sobre essa pessoa que eu não gosto e eu não sei o que é. Então você não compra dessa pessoa, você não aceita aquele convite, você não vai na conversa dela. Tem uma amiga minha que ela costuma falar assim, eu não boto fé, né? Às vezes ela vê alguém falando, ela diz assim, fulano de tal, não boto fé.
Aí um dia perguntei para ela, nossa, eu escuto tanto você falar que não bota fé. Em quem é que você bota fé? Ela, na fulaninha eu boto fé. E aí, em quem é que você bota fé, em quem você não bota fé? Não é nas palavras, não é sobre o discurso, não é sobre o conteúdo que a gente diz, mas é da nossa linguagem não verbal, né? Então, o nosso cérebro de trás, que é o nosso sistema límbico, o nosso cérebro reptiliano, ele é o nosso inconsciente, ele está inconsciente, né? Então, o consciente vai olhar para quê? O consciente racional vai olhar para as palavras daquele discurso, o que é que a pessoa está falando. Mas o inconsciente, ele está captando cada músculo da face que se mexe, a postura corporal, o tom de voz, ou seja, a linguagem não verbal. E a linguagem não verbal, ela mostra para nós se o nosso discurso está congruente, está em harmonia com o que a gente apresenta fisicamente, né? Então, por exemplo, geralmente pessoas que estão na sua verdade, que estão enraizadas em si mesmo, que estão confiantes do que estão falando, elas demonstram uma abertura maior aqui nessa parte, né? Quando a pessoa está falando, mas ela não acredita nela mesma, quando tem algo que está incongruente, isso aqui tem a tendência a se fechar, mas é 1 milímetro, não é uma grande abertura e um grande fechamento. É uma, sabe, 1 milímetro mesmo. Mas o nosso sistema de trás, o nosso sistema 2, ou sistema 1, ou sistema límbico, ele capta essas mensagens. E aí ele sabe dizer quando uma pessoa está congruente ou não está congruente. Seria quase dizer assim, se a pessoa está mentindo ou está falando a verdade, né? Isso, não fala com a boca nem com a língua, né, Marcos? Mas o corpo comunica com outro tipo de linguagem, que é essa linguagem não corporal, não verbal, né? A linguagem corporal. E quando a gente sente que tem mentira, a gente tende a, não acredito nessa pessoa, ela não me convence, não boto fé nela. Não é assim que a gente sente? Mas o que é a mentira? A mentira não é, às vezes, racionalmente, a gente está falando uma coisa que a gente racionalmente acredita. A gente não está mentindo, sabe? Não é aquela mentira intencional. Tipo assim, eu tô com a intenção de enganar alguém aqui, então eu vou falar uma mentira. Não é dessa mentira que eu tô falando. Mas a incongruência, às vezes, racionalmente, a gente acha que acredita naquilo que a gente está falando. Mas lá dentro do nosso inconsciente, tem uma parte de nós que não está congruente com aquela mensagem falada. E isso passa uma mensagem para outra pessoa. E a outra pessoa faz, não boto fé. Não acredito. Então não adianta a gente querer forçar as outras pessoas, porque a nossa verdade, que está mais profunda, lá no fundo de nós mesmos, ela exala. Ela exala pelos nossos poros, ela exala pelo nosso tom de voz, ela se mostra pelos micromúsculos da nossa face, pelos nossos gestos, as escolhas que nós fazemos na vida, as atitudes. Às vezes eu posso estar, por exemplo, eu tô aqui com você falando algo, né? Aí eu vou ali e você me vê fazendo diferente do que eu estava fazendo, falando aqui. Aí você vai fazer, Dani, mas não está congruente o que você está fazendo com o que você está falando. Aí você me chamou para minha congruência, né? Então, observe isso quando você for se relacionar com essas pessoas que você quer que acreditem em você, que deem crédito, que botem fé em você. Pensem nessa fé e nesse crédito como se fosse uma conta bancária mesmo, né? Será que essa pessoa vai colocar os créditos dela em você? Vai investir nesse banco aí que é você, né? Vai investir nesse projeto? Então, os créditos, acreditar, é como se você tivesse assim um monte de moedas, né? Em forma que são créditos,
e você está colocando crédito ali, investindo, imaginando que aquilo ali vai voltar para você, né? E é natural essa relação. A gente aposta naquilo que a gente acredita que vai retornar. A gente investe num bom investimento. A gente não vai investir em algo que não vai desperdiçar os nossos créditos assim, né? Da mesma forma, quando a gente diz assim, eu boto fé, você vai botar fé em algo que você, tipo uma planta que você tá vendo, opa, essa semente aí nessa terra fértil vai vingar, vai crescer, vai dar fruto. Mas como é que você vai colocar a sua fé em algo que tá na cara que não vai dar fruto nenhum, né? Então, observe isso, ao invés de se magoar, de se chatear, achar que as pessoas têm que colocar crédito em você só porque elas têm um parentesco com você, ou porque tem uma amizade, ou porque é uma pessoa que ama você. Não, as pessoas não são obrigadas a isso. Ao contrário, tente conhecer mais essas pessoas, saber o que elas valorizam e olhar mais para você também. Observar se você está comunicando a sua verdade mais profunda. Observar se dentro da sua psique, dentro da sua mente, você também não tem algo que precisa ser influenciado. Porque toda influência começa aí. Começa a influenciar a você mesmo em primeiro lugar. Se você mesmo não está colocando crédito na sua conta bancária, acreditando que aquele investimento ali vai dar frutos, vai dar retorno, como é que as outras pessoas vão acreditar, né? Então a gente precisa se influenciar, olhar para dentro, de 0 a 10, o quanto eu estou acreditando na minha própria ideia, o quanto eu estou colocando de crédito, o quanto eu estou apostando, né? Eu vou contar uma história para vocês, coerência entre sentir e falar e agir. Pois é, Márcia, essa coerência nem sempre ela tá clara para nós, né? Às vezes a gente acha que aquilo que a gente está falando, que a gente está coerente, mas quando a gente olha, uau, não tava. No fundo eu estava acreditando em outra coisa, né? Isso já aconteceu comigo e eu vou dizer, não é fácil. É bem difícil assim a gente olhar para dentro e perceber que a gente não está sendo honesto ou honesta com a gente mesmo. Que a gente às vezes está dizendo que admira uma coisa que a gente não admira, que a gente dá valor a uma coisa que a gente não dá. Então é importante a gente reconhecer nossos valores verdadeiros, mesmo que eles não sejam tão bonitos assim, ou tão congruentes com os valores da sociedade, que sejam valores diferentes. Porque como nós somos seres gregários, né, os mamíferos querem fazer parte dos grupos, a gente tem a tendência a fingir para a gente mesmo que a gente está valorizando os mesmos valores do grupo que a gente faz parte. E muitas vezes a gente não está, né? E quando a gente tem valores diferentes, às vezes a gente se destaca mesmo de certos grupos. Destacar no sentido de se descolar, de se separar. Acontecem rompimentos e é natural. E é preferível nós aceitarmos a dor dos rompimentos e a gente aceitar o nosso fluxo pessoal e sermos congruentes e honestas com os nossos próprios valores, do que a gente cair numa incongruência, que seria o tal do fingimento. E esse fingimento é pra gente mesmo. A gente mesmo finge que a gente valoriza certos valores que não, né? Então, esse trabalho, né, que é o trabalho de olhar para dentro e analisar mesmo, assim, observar, será que eu estou sendo congruente entre o que eu falo, o que eu penso, o que eu ajo? Às vezes, a gente encontra incongruência e aí a gente pode fazer alguma coisa para achar essa congruência, para unir essa congruência, né? De uma forma ou de outra. Nós podemos tanto começar a agir mais, mudar os nossos hábitos, mudar a nossa rotina e começar a ser um exemplo da ação da nossa fala, né? Em inglês eles falam walk the talk, que é caminhar a sua fala. E podemos fazer o contrário também. Podemos dizer assim, não, na verdade o que eu valorizo é o que eu faço e não o que eu falo. Então você pode mudar a fala, mas continuar agindo daquele jeito, porque aquilo faz mais sentido para você do que o que você estava falando. Então, se a gente estiver sempre observando, a gente vai poder sempre
unir e encontrar essa congruência dentro da gente, que a gente precisa se sentir congruente, né? Faz sentido para você? Então, só a partir dessa congruência verdadeira e profunda é que a gente pode começar a conquistar, seduzir, namorar outras pessoas para acreditarem na gente também. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa acreditar na gente, né? E eu disse que eu ia contar uma história. E essa história, ela é minha, né, pessoal, ela é bem presente, ela é bem recente, ela não passou muito tempo, não. Nesse meu processo de colocar aqui, né, na internet o meu curso online, eu passei por esse processo. Eu passei por um processo de uma pessoa que olhou nos meus olhos e disse assim: Dani, nesse momento aqui agora, eu estou acreditando mais em você do que você está acreditando em você mesma. E eu acredito, pelo treinamento que ele tem, que ele percebeu em mim algo diferente do que eu estava falando. Por isso que ele disse isso pra mim. E eu gostei do jeito que ele falou, porque ele não disse assim: eu acredito em você mais do que você mesma. Ele disse: nesse momento, agora, eu estou acreditando mais em você do que você mesma. Isso significa que ele trouxe isso por um momento. Pode ser que no momento seguinte eu passasse a acreditar mais em mim, né? E ele me provocou. Ele disse assim: do mesmo jeito que você não tem certeza sobre o que você mesmo está trazendo, né? Assim, esse produto que você está trazendo para vender, né? Para mostrar para as pessoas, para entrarem no seu curso. As pessoas que você vai ensinar, elas também vão ter incertezas sobre elas mesmas. E aí, como é que você vai resolver essa questão nas outras pessoas, né? E aí eu percebi isso, eu percebi que a certeza mesmo, ela não existe. A gente precisa dar o quê? Um voto de confiança. É tipo a minha amiga diz assim: eu boto fé. E aí nesse dia eu decidi, por onde que eu tenho que começar? Eu tenho que começar colocando fé em mim mesma, colocando fé na minha palavra. E aí, talvez você que está aqui não tivesse lá na minha Masterclass, quando eu abri as inscrições para a turma semente do curso, né, do Acelerador de Realizações. Mas para quem estava lá, viu que eu falei o seguinte, eu falei assim: garantia dupla. O que é garantia dupla? Você vai pagar o valor do curso e vai fazer as tarefas até o módulo 4. Chegando no módulo 4, se você perceber que não está tendo resultado, que não está funcionando para você, você me mostra que você fez as tarefas e eu te devolvo não só o dinheiro que você investiu, mas eu te devolvo o dobro do que você investiu. Ou seja, eu vou tirar do meu bolso o mesmo valor que você tirou do seu bolso para entrar no curso, eu vou te devolver para o teu bolso, vou tirar do meu e vou te pagar o dobro. E por que eu dei essa garantia dupla? Porque eu estava colocando a fé em mim, né? A pessoa não precisava se comprometer com nada. Era o dobro da garantia. Por quê? Porque se ela fez as tarefas durante 4 módulos e não teve resultado, eu estou pagando pelo tempo dela, porque ela não é só ela receber o dinheiro de volta. Mas se não teve resultado, então ela recebe também o pagamento por ter dedicado tempo a algo que ela está sentindo que não tem resultado. Faz sentido? E esse foi o meu voto de fé em mim. Não só em mim, claro, na metodologia que eu estou ensinando também, né? Porque eu confio e acredito que essa metodologia realmente traz resultado, porque eu vi esses resultados em mim e vi nos meus alunos do curso presencial. Então eu sei que funciona, eu sei que existe essa real transformação para obtenção de resultado se a pessoa aplica, se a pessoa faz as tarefas, né? E quando eu dei esse voto de confiança em mim, quando eu dei esse voto de fé em mim, eu converti, né? Eu converti o namoro em casamento, ou seja, eu converti as pessoas que estavam me assistindo em clientes, em alunos, né?
Então tudo começa assim. No começo a gente precisa dar uma garantia forte mesmo desse jeito para as pessoas, né? A gente precisa mostrar que se tudo der errado, nós vamos assumir, né, a responsabilidade daquilo que a gente está propondo, da nossa ideia. Quando a gente demonstra isso para as outras pessoas, eu estou dando esse exemplo aqui de curso, mas para você que quer receber o apoio de alguém, se você quer receber que alguém acredite em você, então comece assim. Se a ideia ainda é iniciante, a pessoa não vai acreditar em você por nada, mas mostre para ela que você está dando um grande voto de confiança em você, tá? E aí, uma vez que você cruza essa fronteira, aí cada vez menos você vai precisar dar tantas garantias, né? É que nem os investimentos. Se você investe, né, num investimento lá, investimentos financeiros mesmo, costuma ser essa relação, né? Quanto maior o risco, maior o rendimento, né? E quanto mais garantido que você vai ter, menor o rendimento. Então a gente precisa... Por quê? Porque quando você não sabe se aquilo vai dar resultado mesmo, você precisa de mais garantia, né? E quando você sabe que aquilo vai, você não precisa de tanta garantia, tá? Então, observa essa pessoa que você quer que ela acredite em você e demonstre para ela com ação que você está colocando fé em você primeiro, que você está colocando seus créditos em você, que você está apostando na sua ideia. E aposte mesmo, aposte para valer, sabe? Aposte desse jeito, aposta dupla, assim. Eu coloco do meu bolso e mais o dobro. Aposte em você, que aí as pessoas vão começar a acreditar mais em você. Porque se a gente não aposta em primeiro lugar, quem mais vai apostar? Faz sentido? Então, gente, falando agora um pouco, eu vou mudar um pouco aqui para falar sobre a projeção, tá? A projeção é uma técnica, é uma estratégia para você usar com as suas relações, com os seus relacionamentos, para que você leve o seu relacionamento. Quando eu falo relacionamento, pode ser marido e mulher, pode ser mãe e filho, pode ser chefe e subordinado, colega de trabalho, qualquer tipo de inter-relação social, tá? E nessa relação que você quer influenciar essa pessoa, comece a praticar a projeção. Geralmente, se a gente deixar na aleatoriedade, qual é a nossa tendência? A gente tem a tendência de projetar aquilo que a gente não quer. Então, pense num projetor. Sabe aquele projetor de imagens? Que tem uma luz que vai assim numa tela branca ou numa parede, projeta a imagem ali? Então, todos nós temos um projetor mental. A gente está sempre projetando imagem dentro da nossa cabeça, né? Só que quando alguma coisa nos dói, quando alguma coisa nos indigna, quando a gente entra no modo operandi da indignação, a gente começa a projetar o quê na nossa parede mental? Projetar aquilo que está causando indignação, ou seja, aquilo que a gente acha que é um absurdo, aquilo que a gente não aceita, aquilo que a gente não gosta, e fica lá na nossa tela mental, passando aquelas imagens. Sabe o que vai acontecer? Que o nosso cérebro vai entender que é aquilo que a gente quer. O nosso cérebro não sabe diferenciar, tipo, isso é bom, isso é ruim, eu quero isso, eu não quero isso. Não. O nosso corpo, ele se vicia de qualquer coisa. Se você colocar para dentro do seu corpo Coca-Cola, vai se viciar em Coca-Cola. Se você colocar para dentro do seu corpo suco verde, vai se viciar em suco verde. Tudo vicia. O corpo vai pedir, se você passar um ano tomando suco verde todo dia de manhã e parar de repente, o seu corpo vai pedir. O seu corpo vai pedir mais de tudo aquilo que você coloca nele. Então, se na sua tela mental você está projetando imagens daquilo que te incomoda, daquilo que te fere, daquilo que te magoa, o seu corpo vai fazer, o seu cérebro vai fazer com que tenha mais disso. E então, quando a gente tem uma interação social com alguém e a pessoa se comporta de um jeito que a gente não gosta, de um jeito que machuca, de um jeito que magoa, aí a gente fica projetando na tela mental aquele comportamento daquela pessoa. A gente fica esperando já que a pessoa vai agir daquele jeito que a gente não gosta, né?
Então, comece a praticar a projeção intencional. Troque os slides lá do seu projetor de slides, da sua parede mental, e coloque lá slides que você quer. Tipo assim, visualize na sua tela mental aquilo que você quer que aconteça, tá? Então, se a pessoa que você, vamos supor, tem essa pessoa que você quer influenciar, tem esse comportamento ou esse comportamento. Esse comportamento aqui, ela não acredita em você, ela zomba de você, ela ri de você, ela te coloca para baixo. E esse comportamento aqui, essa pessoa te dá os parabéns, ela torce por você, ela acredita em você, ela te ajuda, tá? Então comece a colocar na sua projeção mental essa imagem aqui. Comece a projetar a imagem dessa pessoa acreditando em você, dessa pessoa te dando os parabéns, dessa pessoa te ajudando, dessa pessoa feliz por estar participando do seu projeto junto com você. Visualize isso. Aí, sabe o que vai acontecer? No começo, quando você começar a trocar esse slide e começar a projetar na sua tela mental aquele resultado que você deseja, daquela interação social, aí dentro do seu sentimento vai apitar um alerta, assim, vai apitar aqui atrás, lá dentro do sentimento, uma sirene assim, essa sirene vai dizer, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, essa pessoa não te ajuda, essa pessoa não te dá os parabéns, ela não torce por você, isso é mentira. O sentimento vai dizer, tá incongruente, tá incongruente. Aí você vai olhar para o sentimento e vai dizer, sentimento, calma, tá tudo bem. É o seguinte, será mesmo que não é verdade? Será mesmo que não tem um pouquinho desse comportamento aqui nessa pessoa? Será que ela é só esse comportamento aqui? Vamos olhar direitinho, vamos questionar. Será que essa pessoa nunca me deu um parabéns? Será que essa pessoa nunca torceu por mim? Será que essa pessoa nunca me ajudou? Aí, quando a gente faz essas perguntas, o cérebro vai trazer de lá da memória, assim, os momentos que essa pessoa, mesmo que sejam poucos, mas vai ter lá algum momento que essa pessoa acreditou em você. Então você pega esse momento e diz pro seu sentimento assim, tá vendo? Tem esperança. Vamos acreditar. E vamos nós, em primeiro lugar, acreditar que essa pessoa pode nos ajudar. E aí vai projetando. Só que ao mesmo tempo que você vai projetando no slide mental, lá dentro do sentimento, você vai cultivando o sentimento. Aí você pensa assim, tá, eu vou interagir com essa pessoa, vou conversar com ela. Quando eu sair dessa conversa, como é que eu gostaria de estar me sentindo? Como é que eu queria estar me sentindo? Aí você acessa aquele sentimento. Quando você acessar esse sentimento, projeta o sentimento junto com a projeção mental. Então tem imagem e sentimento. E a sua tarefa é essa, desse projeto 3 em 1 de hoje. Você vai sair daqui levando essa tarefa de projeção mental e emocional, tá? Pensando assim, toda vez que eu for interagir com essa pessoa, eu vou projetar essa imagem de como que eu quero, como eu gostaria que fosse o comportamento dela. E eu vou projetar esse sentimento. Eu vou sentir que eu já estou tendo esse resultado dessa interação social. Aceita o desafio de fazer essa tarefa? Coloca aí embaixo. Vai, no comentário, coloca aí no comentário, tipo, sim, aceito a tarefa ou não, não aceito a tarefa. Coloca sim ou não, para eu ver que você vai realmente colocar em prática. Olá, aceitou, muito bem. Muito bem, muito bem. Grata, gente, grata. Coloque em prática durante pelo menos 7 dias, tá? E aí semana que vem, na próxima terça-feira, você vem aqui contar pra mim o resultado, tá bom? É isso, gente. Esse foi o nosso projeto 3 em 1 de hoje. Nós falamos sobre dar crédito a si mesmo, nós falamos sobre ser congruente e encerramos falando sobre projeção. Projeção é uma prática, tá? Uma técnica, uma estratégia. Coloca ela em prática e vem me contar depois, tá? Qualquer coisa pode vir no inbox pedir mais informação ou lá no Telegram eu vou deixar uma mensagem lá. Um beijo, gente. Um bom dia para vocês.